Uma obra que aconteceu no coração de Deus. Pastor Carlos Cardoso recebeu a missão do céu de pregar o arrependimento nesta última hora e ajudar os necessitados. Uma vida dedicada a serviço do reino de Deus. Pastor Carlos Cardoso está precisando da sua ajuda para continuar a pregar o evangelho através de rádios, aplicativos de TV e internet, indo às praças, ruas, anunciando que Jesus vai voltar. A obra de Deus se faz indo, orando e contribuindo. Os campos estão brancos para a ceifa. São poucos os ceifeiros. Nos ajude a ir mais longe. Já é a última hora. O Espírito Santo conta conosco nessa última hora. Não deixe essa obra parar. Existem milhares de almas clamando por socorro. Precisamos ir ao encontro das almas. Nos ajude enviando uma oferta para essas contas. Agência 0630, conta corrente 919, dígito 9, Bradesco, Carlos Eduardo Cardoso. Pix 0042 36 41 913, CPF ou agência 3125, operação 013, conta 51298, dígito 2, Caixa Econômica Federal. Carlos Eduardo Cardoso. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Abra sua Bíblia, no livro do Apocalipse, capítulo de número 6. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Quero louvar a Deus pela vida do pastor André Miron Teixeira, né? Glória a Deus. Só bendiga a esposa, a irmã Edilene, que já nos receberam, já nos levaram a almoçar, estão cuidando de nós. Louvar a Deus por cada pastor, louvar a Deus pela vida do reverendo, né? Eu costumo dizer que o reverendo Odisvaldo tem sido um profeta de Deus na nação. E vocês não têm noção daquilo, a gente recebe muito vídeo dos cultos de terça-feira, do que ele tem falado. Ele tem sido uma referência bíblica, né, para a nação aí, um pregoeiro da verdade e da justiça divina. Eu louvo a Deus, né, porque se estamos aqui, teve a aprovação do pastor, e eu estou muito feliz, meus irmãos, por estar nesse seminário sentados para ouvir. Eu tive um pastor que é conhecido de alguns, pastor José Pimentel de Carvalho. Eu congreguei na Assembleia de Deus em Curitiba. Pastor José Pimentel de Carvalho foi presidente da Convenção Nacional, Convenção Estadual do Paraná, e com mais de 80 anos, se você quisesse encontrar o pastor Pimentel, era só de domingo de manhã na escola dominical, no tempo certo. Ele estava sentadinho lá e ele sempre dizia isso: quem não senta para ouvir nunca deve ensinar. Imagine que ele foi o que instaurou na CBAD a escola bíblica para adolescentes. Ele foi o primeiro a escrever, né, a revista Escola Dominical para Adolescente. E ele foi um dos pioneiros das escolas bíblicas de obreiros do Brasil, e sempre estava lá sentadinho aprendendo. E ele falou: eu vou morrer e sabendo que não sei quase nada da Bíblia. Porque a Bíblia, irmãos, antes de nós lermos, nós aprendemos, você tem que ler a Bíblia, A Bíblia não foi escrita para ser lida. A Bíblia foi escrita para ser estudada. E quanto mais nós estudarmos a Bíblia, mais a nossa fé vai aumentar, mais nós vamos compreender que temos que aprender mais.
E aí você vai buscar conhecimento e mais você vai entender que tem que aprender mais. Por quê? Porque todos os assuntos na Bíblia são inesgotáveis. E outra coisa que todo pregador erra, todo pregador diz, é costume de púlpito. A palavra de Deus se renova a cada... E isso é mentira. A palavra de Deus nunca se renova e nunca vai se renovar. Por quê? Porque eu só preciso renovar o que envelhece. A palavra de Deus, ela é nova todo momento. Todo momento a Bíblia é nova. Glória a Deus. E é maravilhoso, irmãos, aprender a Bíblia e entender algumas coisas da Bíblia. E eu creio que nós vamos aprender muito com a ajuda do Espírito Santo nessa tarde. Quem crê, diga amém. Amém. Vamos lá, Apocalipse capítulo 6, verso 1 e 2, diz: "Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fossem voz de trovão, vem. E vi então, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer." Repita comigo: Deus revela o futuro. Pode se assentar. Eu recebi um script do que ministrar, né? E nesse script estava falando sobre o que é a tribulação, a grande tribulação, como será a grande tribulação, quando acontecerá, como será, e sobre a visão da igreja diante da tribulação. Irmãos, no final, agora à tarde, né? Agora nesse intervalo, e no final nós teremos alguns livros para os irmãos, se os irmãos puderem nos ajudar, do Charles Sheldon, em seus passos, o que faria Jesus. É um livro que é um best-seller, né? Tem um filme sobre esse livro, mas o livro é muito interessante. Tem a série Heróis da Fé, tem Moisés e Abraão, né? São livros, quem conhece o escritor Charles Swindoll, sabe, eu li quase todos, não li todos. Você tira muita riqueza. Eu estou com um livro de um padre, aí olha só, é padre, mas ele só vai falar aqui, ele não vai falar sobre idolatria, nada, mas ele vai falar dos grandes cientistas e a sua fé em Deus, porque é um assunto que está muito em alta, ciência, e nós sabemos que a maioria dos cientistas são ateus, mas muitos cientistas deixaram um legado através da sua crença no Deus que nós cremos. E eu tenho uma Bíblia chamada Minha Bíblia de Oração, da mesma escritora do livro O Poder da Mulher que Ora, o Poder da Esposa que Ora, é o mesmo, é uma Bíblia com um devocional de oração, e tem a história de 90 mulheres na Bíblia, dos seus altos e baixos, mulheres que cometeram erros, mulheres que foram usadas por Deus. Os livros custam R$30, e a Bíblia, ela é vendida a R$89, né? Nas livrarias ela custa apenas R$50. Se os irmãos puderem nos ajudar, irmãos, quem nos acompanha pela internet, eu estou hoje com 6 programas de rádio FM no Brasil. Eu tenho um programa no Ceará, São Paulo, Tocantins, Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, em rádio FM, programa diário de 1 hora, é muito caro, mas qual é o propósito de estar na rádio? É anunciar que Jesus vai voltar. Que hoje você vê programa gospel na TV e programa gospel em rádio, só prega sobre prosperidade, milagre e bênção, prosperidade, milagre e bênção. E aí eu pedi para Deus uma oportunidade. Eu comecei com o programa em São Paulo, na Rádio Unção, é 98.1, é de São Paulo, capital mesmo, a rádio pega em São Paulo inteiro.
E graças a Deus, o dia que eu liguei para a mulher da rádio lá, para fechar o contrato, eu perguntei o valor, né? Liguei me informando o valor. E quando ela falou o valor, era todo o dinheiro que eu tinha no banco. E aí eu falei, vai pela fé. Eu falei, pode mandar o contrato. E já faz mais de um ano que nós estamos lá, ganhando algo para Jesus, porque muitas vidas já aceitaram Jesus através do programa de rádio. Glória a Deus. Então ele tem um custo imenso, são muitas coisas que ele está realizando, e crendo no sobrenatural de Deus todo mês para manter todo esse trabalho em ação, e tudo voltado para a pregação do Evangelho. Então, se os irmãos puderem, adquira esse material e nos ajude a ir mais longe. Irmãos, antes de nós entrarmos nesse contexto aqui, como nós estamos no seminário, eu gostaria de fazer 3 perguntas que eu sempre faço, relacionadas à vinda de Jesus e sobre o Apocalipse. Primeira pergunta que eu quero fazer para vocês. São 4. Quantos aqui já participaram de seminários e estudos sobre o Apocalipse? Quantos aqui participaram? Já. Tem algumas mãos levantadas. Talvez você não saiba, mas o livro do Apocalipse, ele é estudado por apenas 5% da igreja mundial. 5% da igreja estuda, lê, prega e fala sobre o Apocalipse. Então 95% da igreja de Cristo não estuda, não lê, e muitos até fogem do Apocalipse. Que a palavra Apocalipse não dá aquele medo, né? Falar sobre o Apocalipse, dá aquele, meu Deus, é o fim do mundo. As pessoas já relacionam isso ao fim do mundo. Existe uma ilustração que eu gosto muito, o porquê eu devo estudar o Apocalipse, o porquê eu devo aprender sobre essas coisas. E essa ilustração diz assim: imagine comigo uma criança lendo uma história em quadrinho. A criança está lá lendo a história. E nessa história em quadrinho, o herói da história parece que ele só perde. E de repente essa história para a criança, ela fica sem graça, porque o herói da história, em vez de estar ganhando, parece que ele está perdendo. Então, o menino tem uma ideia: eu vou ler o final da história. Aí o menino vai lá para o final da história e ela vê que no final o bem venceu o mal. Aí a criança volta a ler a história. Aí toda vez que há uma reação do mal, a criança ela traz na memória o final da história. Ela diz: você não sabe o que te aguarda no final. O que é o Apocalipse? É o triunfo do bem sobre o mal. E o Apocalipse, ele é o final da história. E muita gente não se aplica a estudar, porque é quase impossível, meu irmão, você ter alguma compreensão dessa base bíblica, que é o final, se você não entender o começo. Então, se você não tiver uma base de uma linha, o que nós vamos discorrer agora nessa primeira parte é uma linha, o Gênesis, que vai chegar no Apocalipse. Então tudo se interliga na Bíblia. E tem gente que diz assim: mas o Apocalipse é muito difícil de entender. Irmãos, para quem estuda, para quem fez teologia, para quem gosta de estudar, nós aprendemos sobre hermenêutica, né? Que hermenêutica, a palavra é bonita, mas nada mais é do que interpretação do texto. E nós aprendemos na hermenêutica que a Bíblia interpreta a Bíblia e que eu não preciso nada além da Bíblia para entender a Bíblia. Então, se o Apocalipse está aqui como palavra inspirada de Deus, essa palavra, ela tem interpretação na própria palavra. Então é o conjunto da palavra que vai nos revelar esse período de revelação e de tempo futuro que nós estamos vivendo agora. E para você entender o que eu quero falar, quando eu olho para o mundo através do Apocalipse, eu entendo o que está acontecendo. Quando eu olho para essa pandemia através do Apocalipse, eu entendo o que está acontecendo.
Quando eu olho para o mundo com o passaporte sanitário através do Apocalipse, eu vou entender o que está acontecendo. Quando eu olho para um sistema de governo único que está sendo instaurado através do Apocalipse, eu compreendo o que está acontecendo. Então, o Apocalipse, ele é o fim da história que nos revela o futuro da humanidade, dos que não acreditam e não compreendem o projeto da salvação. Então é muito interessante nós aplicarmos o nosso coração nesse livro, ainda mais no momento que nós estamos vivendo. Segunda pergunta que eu quero fazer, antes de nós entrarmos nesse contexto aqui, e eu gostaria que os irmãos levantassem a mão, se os irmãos disserem que sim ou que não. Eu vou fazer a pergunta. Primeiro, Jesus sabe a hora que ele vai vir arrebatar a igreja? Coisa que acha que Jesus não sabe a hora que vai arrebatar a igreja, levanta a mão. Aí. Quantas mãos levantadas, hein? Tem gente que vai ficar com vergonha de levantar a mão. Então vamos lá. Marcos 13:32. É bom vocês anotarem. Foi Jesus que disse essa palavra. Então o que Jesus disse? Jesus disse que nem os anjos no céu e nem o Filho sabe a hora, mas somente o Pai. Ele disse isso. Aí ele fala para o povo vigiar, que não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor, se é meia-noite, se é o cantar do galo, se é o meio-dia, ou se é o entardecer. Isso eu digo a todos vigiar. Irmãos, baseado nesse texto de Marcos, muitos pregadores pregam isso. Jesus não sabe a hora que vai arrebatar a igreja. E é o que eu mais ouço na internet, né? Tem um canal no YouTube, o povo chega para mim e diz assim, ó, é o que o povo diz assim: se nem Jesus sabe a hora que vai vir buscar a igreja, vocês querem ficar adivinhando o dia que ele vai voltar. Eu sou confrontado nisso. Então vamos lá. Primeiro, Jesus, quando ele profere Marcos 13:32, ele está limitado ao espaço e ao tempo dos homens. É fácil entender isso aqui. Jesus é Deus, sim ou não? Sim. Então vamos lá. Jesus é Deus, e Deus, ele tem seus atributos. Quando você estuda sobre Deus, eu confesso que eu já fiquei assim meio algumas horas estudando sobre esse assunto. Você entra numa dimensão assim. Por quê? Porque Deus, ele é um ser completo. Então veja bem, Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente, imutável, eterno, soberano. Então quando você estuda sobre Deus, você vai ver que ele é um ser completo. Deus não precisa de nada. Então dentro da teologia nós vamos entender, dentro da palavra, Deus é espírito. Deus transcende tudo. Então por mais que ele transcenda tudo, Deus também, ele é imanente, ele é um Deus de relacionamento. É por isso que ele criou o homem como coroa da sua criação. Agora compreenda, Deus, ele é onipresente, ele está em todos. E quando a Bíblia diz que ele está em todos os lugares, a presença de Deus está também no inferno. Alguém sabia disso? Salmo 139. Se fizer a minha cama no céu, lá também tu. E não é porque a presença dele está no tormento que ele habita no tormento. É porque não existe espaço que ele não ocupe, que ele não esteja. E sobre essa presença de Deus no inferno, ela é tão grande, meu irmão, que esses dias, eu estou abrindo um parênteses aqui, falando sobre essa questão, que ele sabe ou não sabe, grave isso aí que eu estou falando. Em Lucas 16:24, qual é a visão que nós temos do inferno? A visão que a gente tem no lugar de tormento é das pessoas clamando por misericórdia para sair de lá, sim ou não? Me tira daqui, me socorre, eu não mereço estar aqui. Essa é uma visão que nós podemos ter do inferno. Mas biblicamente isso é errado. Isso está lá em Lucas 16:24. A Bíblia diz, porque é Jesus falando, né, sobre rico e Lázaro, e a Bíblia diz assim, que o rico em tormento, ele ergueu os olhos para cima, e ele gritou: Pai Abraão, mande que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Irmãos, ele não pediu para sair de lá.
Ele disse: eu quero que Lázaro, porque isso aqui dá muito assunto, né? Eu já vou fechar esse assunto, não ficar aqui. Mas isso aqui era o mundo dos mortos antes de Jesus ressuscitar. Que era o quê? Imagine aqui a minha mão esquerda, o Hades, imagine aqui no meio um abismo e aqui o paraíso. Quando Jesus morreu, ele desceu no mundo dos mortos, ele pregou aqui e ele removeu o paraíso para debaixo do trono. Apocalipse 6, 9 e 10. Então o paraíso foi removido. Mas a visão, Antigo Testamento, antes da crucificação, era assim o mundo dos mortos. Então imagine que o rico estava aqui na mão esquerda e Lázaro estava aqui na mão direita. E ele olha para cima e diz: manda Lázaro molhar a ponta do dedo e me refrescar a língua. Agora a pergunta que nós temos que fazer é: por que ele não pediu para sair de lá? Porque a presença de Deus está lá. E a presença de Deus, ela é tão forte no inferno, que quem está no inferno não pede para sair do inferno, porque sabe que merece estar lá. E uma das coisas que mais me chama a atenção quando você estuda sobre isso é que o rico estava consciente do inferno. Ele lembrou de Lázaro, ele lembrou de Abraão, e ele lembrou dos seus 5 irmãos, e disse: manda Lázaro voltar lá e pregar para eles, porque eu não quero que meus irmãos desçam para esse lugar. Então o rico teve consciência no lugar de tormento de todas as oportunidades que Deus deu para ele ser salvo. E ele se aproximou e ele rejeitou a graça e a misericórdia de Deus. Então veja que quando eu estudo sobre a onipresença de Deus, a presença de Deus está em todo lugar. Deus é onipotente. E aí a onipotência de Deus, meu irmão, é que ela supera todo o poder humano e espiritual que se levanta, né? E quando eu estudo sobre a onipotência de Deus ligada à soberania de Deus, eu entendo que Deus tem tanto poder que o diabo nunca foi inimigo de Deus. Porque se eu igualar o poderio das trevas ao poder de Deus, eu estou dizendo que Deus não tem poder. E aí você entende que o que é um Deus soberano? A Bíblia diz que Deus é soberano. Um ser soberano como o nosso Deus, ele não tem inimigo. Um ser soberano como o nosso Deus não precisa pedir conselho para ninguém para tomar atitude nenhuma, porque ele governa sozinho. Um Deus soberano como o nosso Deus, ele tem poder em todas as esferas, em todos os meios, em tudo. Ele tem poder sobre tudo. Aí a Bíblia diz que Deus, ele é eterno. Eu e você não somos eternos. Porque o que significa a palavra eterno no hebraico? Eterno é aquele que não tem início, não tem meio, não tem fim. Deus é eterno. Ele não tem início, ele não tem meio, ele não tem. Agora eu e você fazemos parte da eternidade. Isso é privilégio. Por quê? Porque eu e você tivemos um início quando nós fomos fecundados. E você tem que sempre ter isso em mente: você não tem fim. E aí o adágio do mundo é assim: quando morre, acaba tudo. Deus abençoe, irmão Kleber, professor Kleber, tá aí. Olha só, qual é o adágio? O inferno é aqui, quando morre, acaba. Meu irmão, nós participamos da eternidade. Você não tem fim. Aonde eu vou passar a minha eternidade? E aí vem o privilégio de ser salvo. Eu vou passar a minha eternidade ao lado do meu Salvador. Mas as pessoas que passam a existir e morrem sem salvação, elas vão permanecer uma eternidade longe de Deus. E aí vem a onisciência, que está ligada ao sábio e não sábio. Deus é onisciente. Eu gosto muito de me deleitar em 2 textos da Bíblia. Vamos lá, alguém me ajude aí, irmãos? Vamos para nós lermos Isaías 46, 10. Isaías 46, 10. Se alguém achar e quiser ler, eu agradeço.
Não precisa ter vergonha, não. Declarando o fim desde o princípio e desde os tempos antigos, as coisas que não estavam ainda feitas, dizendo: meu conselho prevalecerá e farei toda a minha vontade. Então, esse texto ele deve ser meditado, estudado. O que o texto está dizendo? Que Deus ele anuncia o fim desde o princípio. Repita comigo: Deus anuncia o fim, desde o princípio. Então, para você entender o que a Bíblia está querendo informar aí, é que antes de Deus terminar, o irmão quer falar? Se alguém quiser ficar aqui lendo para mim, o pastor está pedindo aqui. Presbítero Rafael. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, o que Isaías 46:10 quer dizer? Que antes de Deus começar qualquer coisa, primeiro Ele termina. E isso está ligado à presciência de Deus, à onisciência de Deus. Já procura aí Apocalipse 13:8 para mim. Apocalipse 13:8. Então veja bem, antes de Deus começar a história, antes de Deus começar qualquer coisa, primeiro Ele acaba. Por quê? Porque quando eu estudo sobre a onisciência de Deus, não existe nada no espaço e no tempo que Deus não saiba. Para Deus não existe passado, para Deus não existe presente nem futuro. Tudo está transparente aos seus olhos. Então existe algo no Apocalipse que é uma chave para nós compreendermos a soberania e a onisciência de Deus. Apocalipse 13:8. Pode ler para nós? E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha só, olha o que a Bíblia está nos dizendo. Quando é que Jesus morreu? 33 da nossa era? Ou o que está escrito na Bíblia aí? Quando é que o Cordeiro morreu? Desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Irmão, antes de Deus soprar na narina de Adão e Eva, o Cordeiro já estava morto. Não dá um nó na nossa cabeça um negócio desse? Não dá. Mas está na Bíblia, não está na Bíblia? Por quê? Eu só vou entender isso quando eu ler Isaías 46:10. Antes de Deus começar a história com o homem, o Cordeiro já estava morto. Porque antes de ele começar, primeiro ele termina a história. E por que ele faz isso? Porque tudo está sob o controle dele. Aí você vai dizer: mas pastor, então Deus sabia que o homem ia cair? Claro que sabia, porque ele é o... Agora, isso diminui o poderio de Deus ou aumenta? É aí que está. Não diminui nada. Por quê? Porque quando eu enxergo, através da Bíblia, esse saber de Deus, eu entendo que Deus sempre esteve, sempre está e sempre estará no controle de tudo. Segundo, quando eu entendo isso, eu vou entender que tudo que Deus começa, Ele sabe como. A prova é o Apocalipse. O Apocalipse é o fim de uma história, é o fim de um ciclo. Agora compreenda: Jesus é Deus, sim ou não? Então, se Jesus é Deus, Ele tem que ser onipotente, onipresente e onisciente. Se eu digo que Jesus não sabe alguma coisa no espaço e no tempo e na eternidade, eu tiro o que de Jesus? Eu tiro a sua onisciência. E quando eu tiro a onisciência, eu tiro a sua divindade. Quando eu tiro a sua divindade, eu digo que Ele não é Deus. Então Jesus, Ele sabe tudo, como o Espírito sabe tudo. Aí você vai dizer: mas pastor, me prova na Bíblia que Jesus sabe a hora. Apocalipse 1:8. Pode ler? Apocalipse 1:8. Gostei da ideia do leitor. Eu sou o Alfa e o Ômega,
o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Você sabe como é que Jesus se coloca aí, no grego? O dono do tempo. Como é que o dono do tempo não sabe? Por quê? Porque ele está dizendo, eu sou o início e o fim. E outra questão que você temos que colocar quando estudamos a Bíblia, que tempo é para homem. Na eternidade não existe tempo, não existe relógio, não existe... Porque tudo está transparente. Então tempo é para homens como eu e você, para Deus não existe tempo. Então entenda, Jesus ele se coloca aí como o que é, o que era e o que há, início, meio e fim, passado, presente. Agora, qual é o nome de Deus? Em algumas traduções está dizendo, eu sou o Todo-Poderoso. E o nome de Deus na Bíblia é eu sou o que sou, eu sou. Quando Deus se revelou a Moisés, Moisés, quem eu vou dizer que me enviou? O Senhor diz, diga que o eu sou. Então veja bem, na Bíblia nós encontramos 72 nomes para Deus. Quantos nomes? É muito nome, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Sabaote, Jeová Shalom, Jeová. Mas quem é que colocou esses nomes em Deus? Foi o povo judeu. Por quê? Porque para cada necessidade ele chamava Deus por um nome. Vou te explicar. Jeová Rafá, o Deus da provisão. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Estava precisando de dinheiro. Jeová Jireh, né? O Deus da provisão. Vocês estão entendendo? Estava enfermo, Jeová Rafá, o Deus que sara, que cura. Então, para cada necessidade, o judeu chamava ele por um nome. Mas o nome, uma das vertentes do nome é o eu sou. Aí Jesus, ele é Deus, porque ele usou o nome de Deus em todo o seu ministério. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a fonte da água da vida. Eu sou a luz do mundo. Velório de Lázaro. Eu sou a ressurreição e a vida. Glória a Deus. Em Apocalipse ele diz, eu sou o dono do tempo, eu sou o alfa e o ômega. Então entenda, é muito simples entender isso aqui, e tudo que eu dei aqui vai ser uma base para você compreender o que eu vou falar. Então entenda que essa visão de Cristo sendo Deus e não sabendo alguma coisa, você tira a divindade dele. Jesus sabe o dia, a hora, o momento, o segundo e até um milésimo de segundo que ele vem buscar a sua igreja. Glória a Deus. Segunda pergunta. Eu gostaria de saber aqui, entre os irmãos, o que precisa acontecer para Jesus voltar? Que você possa dizer assim, não, pastor, Jesus não vai voltar agora porque isso aqui precisa acontecer. O que precisaria acontecer para Jesus voltar? O evangelho ser pregado no mundo. Era isso que eu queria ouvir. Se eu te disser que não existe nenhum versículo na Bíblia que dá base para o evangelho ser pregado para Jesus voltar. Então o que aconteceu? Um pregador muito conhecido deve ter pregado, e nós, os pregadores, que eu já preguei também, continuamos pregando, né? Jesus só vai voltar quando o último habitante da terra ouvir o evangelho. E baseado nesta palavra, muita gente descansa, né? Que apocalipse, volta de Jesus agora. Olha o tanto de gente que não ouviu o evangelho. Nós vamos interpretar isso de duas vertentes. Primeiro, o evangelho já alcançou o mundo. Se você pegar a janela 10x40 e pegar a história da igreja primitiva, que foi espalhada depois de Atos 13, né? Porque veja bem, o evangelho permaneceu em Jerusalém do capítulo 1 ao capítulo 8 de Atos. Capítulo 8, versículo 1 e 2, a Bíblia diz que por causa da perseguição a igreja foi para Judéia e Samaria.
E capítulo 13 foi a primeira viagem missionária de Paulo através da agência missionária da igreja de Antioquia, que oraram e enviaram. E se você pegar as viagens missionárias de Paulo e aonde a igreja chegou, a igreja espalhou-se pelo mundo. O que aconteceu? Os povos expeliram Jesus. E talvez você não saiba, nós estamos como a China, por exemplo, país mais populoso do mundo, com a Índia. Talvez você não saiba, mas a China no ano 2021 tirou o algoritmo da Bíblia do país inteiro. Então nós temos mais de 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas que não têm mais acesso a nada de Bíblia. Hoje você procura qualquer coisa da Bíblia no seu celular, você acha. Lá na China eles não encontram mais nada. Eles eliminaram Deus da história. Então, o Evangelho já esteve presente e os povos expeliram. Compreenderam isso, sim ou não? Outra questão. Existem 3 vertentes do Evangelho. A base para essa pregação que o Evangelho precisa alcançar o mundo para Jesus voltar é Mateus 24, 14. Vamos lá. Nós vamos ler Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então veja bem, você não vê relacionado ao arrebatamento, você tem um relacionamento do evangelho ao... Aí nós vamos ler outro texto, Marcos 16, 15, é o mais conhecido, né? Não precisa ler, abre para mim Apocalipse 14, 6, você, 14, 6. Marcos 16, 15 é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda. Agora olha o que diz Apocalipse 14, 6. Você vê 3 vertentes de evangelho sendo o mesmo evangelho, sendo pregado em tempos diferentes. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Compreenda, 14:6 é grande tribulação. E porque um anjo, está lá escrito lá, vai ter um evangelho eterno na mão, é um anjo que vai pregar, e vai anunciar para quem? Aos que habitam sobre a terra. E olha o que está escrito lá, a toda nação, tribo, língua e... Então, se a igreja evangelizou o mundo para haver o arrebatamento, por que vai haver uma pregação de um anjo na grande tribulação? Vocês estão entendendo, sim ou não? Dá para entender o que eu estou falando? Então vamos compreender. Primeiro, o evangelho do reino vai ser pregado no reino. E é o reino milenial, Apocalipse 20. Então, para você entender bem rápido aqui, Jesus vai voltar. Agora, nós vamos para o tribunal de Cristo ser galardoado e vamos para as bodas do Cordeiro. Na terra se abre a tribulação e a grande tribulação, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Nós vamos passar por isso, eu só estou dando uma base aqui para vocês. Final da grande tribulação, quando o anticristo marchar com as nações para exterminar todos os judeus, a batalha do Armagedon. Um remanescente de judeu vai reconhecer o Cristo da cruz como Mashiach, o Messias. Aí eles vão clamar. Jesus, Apocalipse 19, vai montar num cavalo branco, uma veste salpicada de sangue, e ele vai descer na batalha do Armagedon. E a Bíblia diz que o diabo vai ser amarrado por 1000 anos, o anticristo e o falso profeta vai ser e Jesus vai sentar no trono de Davi em Jerusalém, e ele vai reger todas as nações do mundo de dentro de Jerusalém com vara de ferro, e todos os povos, línguas, tribos e nações receberão o evangelho do reino, e então nós chegamos ao fim, ao trono branco. Então a falta da evangelização mundial não impede Jesus de arrebatar a igreja
agora. E isso é muito interessante você compreender, porque ele não, Jesus, vai que Jesus voltar. Isso não aconteceu ainda. E veja que o texto de Mateus 24:14, ele é único. E biblicamente, dentro da hermenêutica, novamente, eu só posso formar uma teoria, uma doutrina, se eu tiver 2 versículos, para dar fundamento para criar uma estrutura. Então, como ele é único, ele está falando de um período futuro, reino milenial. Agora, pastor, então eu não preciso pregar o evangelho. É outra coisa. Aí você tem que entender Marcos 16:15. Por quê? Marcos 16:15 é id. O que é o id no grego? Ordem. É por isso que Paulo disse assim: ai de mim se não, porque me foi imposta essa. Irmão, entenda que é obrigação. Então, crente ganhar alma para gente. Momento, né? Que nós estamos tendo que evangelizar os próprios crentes. Que eu faço sem medo de errar, meu irmão. A maioria dos crentes não sabe onde vai passar a eternidade. Porque se soubesse, viveria diferente. É um crente que sabe onde vai passar a eternidade, sabe da onde Deus lhe tirou, não só do pecado, mas do inferno. E quando você foi salvo, você não foi salvo do pecado. Você foi salvo de uma eternidade longe de Deus. Romanos 6:23, ele é interpretado errado, né? O salário do pecado é o quê? A gente pensa que é morte física. Meu irmão, nunca foi morte física. O que é a morte? Separação eterna de Deus. O salário do pecado é uma separação eterna de Deus. Agora olha o que Cristo fez por nós. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia. E aí vem a pergunta. Se você não corresponder ao propósito da sua vida, a sua vida vai ser vazia. E o maior propósito de ser salvo, de ser igreja, é gerar vidas para o reino de Deus. E isso está muito distante da realidade de muitas igrejas e muitos cristãos, que passam meses e anos sem batizar ninguém, sem gerar vidas. A maioria das pessoas que vão a batismo é filho de crente, mas não novo convertido. E é uma coisa que está ficando escassa, ver conversão com lágrimas, conversões genuínas. E pastor, por que isso não está acontecendo? Está ligado ao terceiro assunto que eu vou falar agora, mas só vou abrir um parênteses aqui. Sabe por que não está havendo? Porque o evangelho não está sendo pregado. Que evangelho? O evangelho da cruz, da renúncia, do abandono do pecado, de uma vida de santidade. E eu falo isso de âmbito mundial. As igrejas, elas estão aderindo a um sistema coach, de uma mensagem de autoajuda, de um enaltecimento humano e não de Deus. Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus vai abrir, você é capaz, você é isso, você é aquilo. E o ego do homem se enchendo, e cada vez o homem está mais vazio de Deus dentro do próprio sistema religioso. E é aí que você vê que muitas almas não se rendem mais, porque a verdade, ela nunca vai espantar as almas, porque é a verdade que liberta. E conhecereis e a verdade liberta. Meu irmão, a verdade não espanta, a verdade liberta, a liberdade transforma. Glória a Deus. Então entenda que Jesus sabe a hora que vai buscar a igreja, e Jesus, o evangelho não precisa ser propagado nessa expansão para ele voltar. Dentro das duas visões, o evangelho já alcançou o mundo e foi expelido, e a segunda visão é que o evangelho do reino será pregado no reino milenial, Apocalipse 20. Agora vamos lá. Existe a terceira visão, e essa aqui ela pega nós os pentecostais,
que seria o quê? Quantos aqui já ouviram falar do avivamento da última hora? Haverá um avivamento, um derramamento do Espírito. Deus vai derramar, vai salvar um monte de alma. Quantos já ouviram? Antes da vinda dele. Irmão, eu vou ser bem simples no que eu vou falar aqui. Abre para mim aí já deixa eu preparar. 1 Timóteo 4:1, 2 Timóteo 4:3 e 4. Então vamos lá. Se fosse para haver avivamento, haveria na pandemia. Irmão, onde você já imaginou que você iria ser proibido de ir numa praia caminhar? Que você seria proibido de entrar numa igreja para cultuar Deus em pleno século XXI? E eu vi uma reportagem agora da The Economist, e a revista The Economist é a revista da família Rothschild, e os Rothschild são os donos do dinheiro mundial. Isso não é teoria da conspiração, meu irmão. Isso é a realidade da história da humanidade. Porque muita gente acha que Illuminati, as 13 famílias mais poderosas do mundo, é ilusão. Meu irmão, isso é tão real que está explícito em tudo que você for estudar de história da humanidade. Você encontra os Rockefeller, você encontra os Rothschild, você encontra eles enraigados em toda a estrutura política mundial. Então não tenha isso como teoria. Apesar que teoria da conspiração foi um termo que a CIA implantou em filmes de Hollywood porque os americanos começaram a descobrir o projeto de poder global que está sendo instaurado agora. Então quando a humanidade começou a descobrir, eles incutiram uma mensagem: teoria da conspiração. Daí tudo que você ouve sobre globalização, sobre tudo, a primeira coisa que vem à tua mente, isso é teoria da conspiração. Segunda coisa que foi criada na pandemia, fake news. Quando eu vou falar, por exemplo, eu vou falar algumas coisas aqui, que a primeira coisa que o teu cérebro vai dizer vai ser fake news. Porque a fake news ela foi projetada para você não acreditar mais em verdade nenhuma. E você só acreditar no que a televisão te fala. E aí você contesta a verdade através de um instrumento que foi jogado dentro da tua mente para você não acreditar. Por exemplo, eu estou com um exemplo hoje. Eu recebi 3 vídeos de crianças que tomaram imunizante e morreram. Qual é a mensagem que muita gente vai dizer? Fake news. Por exemplo, o caso de Lençóis Paulista, lá que ficou conhecido no Brasil inteiro, o filho de um cabo da polícia deu parada cardíaca, está internado. Há 10 médicos deram um laudo que não tem nada a ver com imunizante. Mas a criança em estado perfeito de saúde, ela vai ter uma reação após tomar. O que é que levou ela à parada cardíaca? Se ela nunca recebeu aquele agente no seu organismo. Só que você vê que a mídia toda está parada para informar uma notícia só. E você não pode questionar essa notícia. Isso que é o mais doloroso. Porque se você questionar, você é teórico. Você é um propagador de fake news. Se você raciocinar, porque o que a sociedade atual não pode fazer é pensar. Porque se você raciocinar, você se levanta contra um sistema. Então eles não podem deixar você falar. Vocês estão entendendo? Então se fosse, na minha visão, para ter um avivamento, com todo mundo dentro de casa, era para o crente fazer o quê? Gemer, meu irmão. O crente ficou fazendo o quê? Comendo e assistindo Netflix. E eu não estou mentindo não, tem gente que assistiu várias séries. É verdade ou é mentira, irmão? Uma coisa que Deus a comida é hipocrisia, tem que ser verdadeira. É verdade. O que as pessoas mais ganharam na pandemia? Peso. É isso mesmo. Por quê? Ficou dentro de casa, dentro de uma comodidade, aí eles lançaram filmes, lançaram séries, e o povo comendo, e assistindo, e comendo, e assistindo, e a mente sendo programada. Daí eles lançaram um monte de séries conspiratórias. Meu irmão, o Apocalipse é tão real que o Netflix tem as séries pós-apocalípticas. Isso é uma programação preditiva. A mente do povo está sendo programada para viver o que vai acontecer após a vinda de Cristo e o Apocalipse acontecer. E eu costumo dizer que essa indústria de entretenimento, ela propaga o Apocalipse de uma forma tão clara para as pessoas não enxergar o que é a verdade. Então, se fosse para haver um avivamento, vocês querem mais o quê?
o nível de desemprego, de miséria, de desigualdade social que causou a pandemia. Meu irmão, o aumento dos insumos subiu de 35% a 45% de tudo que você consome. Gasolina, gás, energia, água, comida, 35% a 45%. O teu salário aumentou? Eles descongelaram essa semana, os governadores vão ter poder de aumentar combustível. Você acha que eles vão manter no mesmo preço? Você acha que as coisas vão melhorar? Não, é uma pergunta assim, você acha que alguma coisa vai melhorar em todos os âmbitos? As dores, elas se multiplicam de uma forma assombrosa. Porque a nossa partida está próxima. Só que a igreja, ela não discerne o seu tempo. E essa ideia de um avivamento de âmbito mundial, ela é totalmente antibíblica. Porque o avivamento nunca parou. Por que o avivamento nunca parou? Porque o Espírito que inaugurou a igreja não levou a igreja, ele permanece na igreja. Glória a Deus. Então o poder de Deus não parou de fluir, as curas não pararam de acontecer, os milagres não pararam de acontecer, as salvações não pararam de acontecer. Por quê? Porque o Espírito ainda permanece na igreja. Então quando eu tenho a ideia de um avivamento, então esse Espírito que derramou, ele vai sair, vai voltar com porção dobrada, se ele é o mesmo? Você está entendendo o que eu estou falando? É o mesmo Espírito que inaugurou a igreja, ele está sobre nós. Qual é a visão dos últimos tempos? Agora vamos ler, lê lá para mim. 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E eu pergunto se está acontecendo ou não. Afastamento da verdade. E você vê crente Bíblia correndo atrás de revelação. Irmão, você quer conhecer o futuro, leia o Apocalipse. E o Brasil é um país místico. O povo é fascinado. Quer ver se o pregador lá na igreja da garagem da pastora tal está revelando o nome de CPF? Então sai correndo. Meu irmão, o que vai acrescentar na minha vida, na minha fé, alguém revelar meu CPF, meu RG? Está tudo público, meu. Se você quiser, só você colocar Carlos Cardoso lá no Google, você vai varrer minha vida inteira. Não vai mudar em nada a minha existência. Eu tenho que entender que o meu nome já está escrito no livro da vida e isso me basta. Fulano e tal, está na igreja tal, está arrancando doença do corpo das pessoas. Aí vai lá ver, o cara joga um litro de óleo em cima da pessoa e faz ilusionismo. Ele pega pele de frango, pele, fígado, coisa podre de carne, e ele faz magia em frente de câmera. E as pessoas falam, o senhor está duvidando de poder? Meu irmão, eu não duvido em nada que a Bíblia diz. Sinais seguirão os que creem, os demônios são expelidos, enfermos curados. Só que quando os sinais sobressaem sobre a palavra, é engano. Se num culto tem 50 revelação e 10 minutos de palavra, é escárnio. Aleluia! É escárnio, meu irmão. A alma, o corpo das pessoas está sendo alimentado. E aí você vai entender o que é doutrina de demônio. Você sabe o que é doutrina de demônio? É tudo que alimenta a carne. Uma mensagem humanista, doutrina de demônio. Uma mensagem para enaltecer teu ego, sem evangelho, é doutrina de demônio. O revelador chega para você e diz, é isso, ele só fala de coisa terrena. Ele nunca vai falar, se arrependa, vai com a casa em ordem, faça isso, não. Ele só vai dizer, Deus vai abrir a porta, eu vejo você sendo humilhado. Olha a sua doutrina de demônio, seus inimigos vão ser humilhados. Crente tem inimigo? Biblicamente, vamos para a Bíblia. Tem ou não? O que Jesus disse? Se você tiver, o que é para você fazer com os seus inimigos? É para ver eles humilhados? Jesus disse, orai pelos vossos.
Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E agora, meu irmão? Só que essa mensagem ela ganhou força porque o ego do homem está sendo mais alimentado e as pessoas estão cada vez mais distantes do propósito da eternidade. Agora, o que vem em 2 Timóteo 4, 3 e 4 é mais forte. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas terão coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Olha só, é 2 Timóteo 4, 3 e 2, se o irmão quiser colocar no telão, olha lá. As pessoas, elas vão, o 3, olha lá, as pessoas não vão suportar mais a sã, e a sã doutrina, meu irmão, não tem nada a ver com uso e costume. Sã doutrina é o evangelho puro. E qual é o evangelho puro? O evangelho puro é uma opção de quem quer. Jesus disse: se você quiser vir após mim, o que você tem que fazer? Não é só o negar a si mesmo, é o tomar a cada dia a sua cruz. E no mesmo texto, lá em Lucas 9, 23 ao 27, no mesmo texto, Jesus está dizendo: aquele que amar a sua vida, mas quem perder a sua vida por amor a mim, isso é evangelho puro. É eu negar a minha vontade para viver a vontade dele. E essa geração quer negar a sua vontade, a sua vaidade, os seus desejos. Até que ponto existe um relacionamento entre nós e Deus? Você seria capaz, se o Senhor pedisse tudo que você tem, tua casa, teu carro, tua propriedade, você chegar para você, para você me seguir, você seria capaz de abrir mão de tudo? O jovem rico, em Marcos 10, 17, a Bíblia fala lá, você vai ver que ele chega: quero herdar a vida eterna, ele vende tudo, tem beleza. E até que ponto você está abrindo a mão da sua vida para seguir a Ele? Até que ponto Ele tem sido o centro da sua existência? Isso é o evangelho puro. É esse evangelho que o povo não suporta. Que para mim viver esse evangelho, eu tenho que viver o evangelho do arrependimento. As pessoas não estão mais suportando ser confrontadas, porque elas querem permanecer no pecado achando que estão servindo a Deus. Aí ele diz que as pessoas amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Elas escolherão pastores que vão falar para elas tudo que elas querem ouvir, tudo que vai alimentar ela, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Então compreendo, irmão, que avivamento na última hora você não encontra respaldo, você encontra um respaldo de uma apostasia geral e contínua. E aí vamos lá, Apocalipse 3, 20, para mim fechar esses três assuntos. Valeu a pena tudo que você ouviu até agora, sim ou não? Você aprendeu alguma coisa, sim ou não? Né? 3:20 do Apocalipse, pode ler. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei a ele, e com ele cearei, e ele comigo. Jesus está batendo na porta de quem? É essa a pergunta que você tem que fazer para o texto. A carta a Laodiceia foi escrita para quem? Os pecadores do mundo ou para a igreja? Laodiceia é a última fase da igreja de Cristo. É essa igreja que nós estamos vivendo agora. E essa igreja que nós estamos vivendo agora, Jesus disse, é a igreja que colocou ele para fora.
Jesus não está batendo na porta de pecadores. Ele está batendo na porta dos salvos. Uma obra que aconteceu no coração de Deus. Pastor Carlos Cardoso recebeu uma missão do céu de pregar o arrependimento nesta última hora e ajudar os necessitados. Uma vida dedicada a serviço do reino de Deus. Pastor Carlos Cardoso está precisando da sua ajuda para continuar a pregar o evangelho através de rádios, aplicativos de TV e internet, indo às praças, ruas, anunciando que Jesus vai voltar. A obra de Deus se faz indo, orando e contribuindo. Os campos estão brancos para a ceifa. São poucos os ceifeiros. Nos ajude a ir mais longe. Já é a última hora. O Espírito Santo conta conosco nessa última hora. Não deixe essa obra parar. Existem milhares de almas clamando por socorro. Precisamos ir ao encontro das almas. Nos ajude enviando uma oferta para essas contas. Agência 0630, conta corrente 919, dígito 9, Bradesco, Carlos Eduardo Cardoso. Pix 0042 36 41 913, CPF ou agência 3125, operação 013, conta 51298, dígito 2, Caixa Econômica Federal. Carlos Eduardo Cardoso. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10.